Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de matemática. E na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre geometria plana e como é que a gente calcula a área dessas superfícies que a gente vai estudar aqui, ok? Então vamos lá. O tema da aula de hoje, são as áreas dos principais polígonos que a gente vai estudar aqui, ok? Então, antes de começar o nosso estudo, vamos tentar definir algumas coisas. A primeira delas é o que são polígonos. O polo ele vai estar ligado com o conceito de muitas coisas. Vamos ver aqui. O que são esses polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por um número finito de segmentos de reta. Isso são os polígonos, ok? Então, a gente sempre vai definir ele como essas figuras que vão ser planas, ou seja, vão estar no R2, vão ser fechadas e vão ser formadas por esse número finito de segmentos de reta. Ou seja, o que são os polígonos? São elementos formados por várias, ou seja, poli, linhas retas, gônus. Então, o poli vem de várias e o gônus vem de linhas retas. Então, elementos que são formados por várias linhas retas são chamados de polígonos. Aí, dependendo dos seus ângulos, dependendo da quantidade de seus lados, dependendo de sua construção, esses polígonos vão ter nomes distintos. Ok? Então, vamos lá. Os polígonos. Isso aqui, pessoal, a gente não pode definir como polígono. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele possui várias linhas retas, ó. Porém, ele não é um elemento fechado. Se ele fosse assim, ele possuiria várias linhas retas, seria uma figura plana e fechada. Então, isso aqui seria um polígono. Como ele não responde a essas características, a gente não vai definir como polígonos. Porém, isso é um polígono regular, a gente vai ver. Isso é outro tipo de polígono. Isso é um tipo de polígono. Isso é um tipo de polígono. Então, aqui a gente tem alguns polígonos regulares e irregulares, de modo que todos eles vão respeitar aquela característica que eu falei no início da aula, que é o quê? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formados por um número finito de segmentos de reta. Então, se eu olhar para essa primeira aqui, ele é formado por 1, 2, 3 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de reta. E aí vai. Todos os elementos são elementos que respondem às características existentes para os polígonos. Aí quais são os tipos de polígonos? Polígono, sempre lembrando, várias linhas retas. Quanto aos ângulos internos e lados, os polígonos podem ser regulares ou irregulares. Regulares, ele vai possuir uma relação de regularidade entre os seus lados e seus ângulos internos, como nesse caso aqui. Aqui ele já vira um polígono irregular. Por quê? Porque ele não vai respeitar essa relação de regularidade entre os seus lados, a gente já estudou um pouquinho sobre o triângulo, e entre os seus ângulos internos. Então, isso é um polígono regular, isso é um polígono irregular. Quando os segmentos de reta em seu interior, os polígonos podem ser convexos e não convexos. Então, como a gente vai interpretar isso aqui? Um polígono convexo é o seguinte: dado dois pontos desse polígono A e B, são dois pontos internos ao meu polígono. Se todos os pontos do segmento AB ainda estiverem contidos dentro do polígono, que nesse caso aqui, ou seja, eu traço uma reta com início e fim dentro do polígono. Se essa reta estiver toda dentro do polígono, esse polígono é um polígono convexo. Nesse caso aqui, é um polígono que, se eu pegar dois pontos, esses dois pontos aqui, traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, esses pontos desse segmento de reta estarão dentro do polígono. Porém,
Isso não vai acontecer para qualquer ponto dele. Então aqui eu tenho o ponto C, o ponto D. Se eu passar um segmento de reta unindo C a D, então se eu fizer o segmento de reta CD, alguns pontos desse meu segmento de reta vão estar fora do meu polígono. Sendo assim, esse é um polígono não convexo. Então, convexo, todos os pontos de uma determinada reta que tem início e fim dentro do polígono vão estar contidos dentro do polígono. Não convexo é alguns pontos de uma reta cujo início e fim está dentro do polígono estarão contidos fora do polígono. Quantidade de lados. De acordo com a quantidade de lados, cada polígono vai receber um nome específico. Então, se ele tiver 3, ele é um triângulo. Se ele tiver 4, ele é um quadrilátero. Se ele tiver 5, ele é um pentágono. Se ele possui 6, hexágono. Se ele possui 7, heptágono. Lembra, né? Polígono. Poli é muita, gono é linhas retas. Então, se ele é um hexágono, ele vai possuir 6 linhas retas. 6 segmentos de retas formando o seu polígono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20, icoságono. Ninguém precisa decorar isso aqui, é só para lembrar alguns nomes que esses polígonos vão receber devido às suas características e quantidade de lados. Então aqui estão as suas representações. Ó. Aqui nós temos o triângulo. 1, 2, 3. Aqui nós temos um quadrilátero. Aqui nós temos um pentágono. Aqui nós temos um decágono. E por aí vai. Elementos de um polígono. O polígono possui alguns elementos. Quais são? Se eu observar esse polígono genérico aqui, o que a gente vai observar? Esses pontos brancos, que são os pontos que unem os segmentos de reta que formam o polígono, eles recebem os nomes de vértices. Então, os pontos nesse polígono de A até H, que são os pontos que vão unir os segmentos de reta ou os lados do meu polígono, recebem o nome de vértice. Esse ponto amarelo no centro dele é o centro do meu polígono. Essas linhas vermelhas ligando cada um dos meus pontos componentes dos meus vértices são os meus lados ou os segmentos de reta. Então, nesse caso aqui, é um polígono que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Então, ele é um octógono. Essas linhas azuis ligando os vértices são as minhas diagonais, ligando os vértices passando pelo meu centro. E como é que eu sei a quantidade de diagonais existentes em um polígono? Se eu observar triângulo, quadrilátero, como é que eu vou determinar? O triângulo ele não vai possuir diagonais. Por quê? Porque não existe como eu ligar os vértices dele passando pelo meu centro. Se eu observar o quadrilátero, ele vai possuir duas diagonais, ligando os seus vértices, passando pelo centro. Se eu observar o pentágono, ele vai possuir 2, 3, 4, 5 diagonais. Ou seja, vão ser os segmentos reta unindo os seus vértices. Se eu pensar no hexágono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pessoal, dependendo da quantidade de lados que um polígono tem, ele vai possuir uma quantidade diferente de diagonais. E as diagonais vão ser o quê? Segmentos de retas que vão unir os vértices daquele meu polígono. Genericamente, a quantidade de diagonais que um polígono tem é n vezes n menos 3 sobre 2. Então, o que é esse n? Esse n é a quantidade de lados. Se eu observar aqui no meu quadrilátero, 4 vezes 4 menos 3 dá 1 sobre 2. Então, para o meu quadrilátero, são duas diagonais. Se eu observar para o meu hexágono, é 6 vezes 3 sobre 2. Dá 9. São 9 diagonais. Se eu observar para o meu pentágono, é 5 vezes 2 sobre 2. Deu 5. E por aí vai. Quanto mais lados,
mais diagonais. E outro elemento são a soma dos ângulos internos existentes no meu polígono. O que é que eu vou observar? Se eu observar esse meu polígono aqui, esses dois primeiros lados, eu posso uni-los e formar um triângulo. A soma dos ângulos internos desse meu primeiro polígono aqui é 180. Se eu observar esse outro lado aqui e formar um novo triângulo, qual vai ser a soma dos ângulos internos dele? A soma dos ângulos internos desses dois triângulos. Se eu observar esse quarto lado aqui e fechar esse meu polígono de 5 lados, a soma dos ângulos internos dele vai ser a soma dos ângulos externos desses triângulos que estão compondo ele. Se eu aumentar a quantidade de lados e continuar nesse raciocínio, os ângulos internos vão estar sempre ligados à quantidade de triângulos que eu consigo formar com esse polígono. Fazendo de forma genérica, para um polígono de n lados, como é que eu vou observar? A soma dos ângulos internos deles vão ser n menos 2 vezes 180. O que você observou isso, professor? Por exemplo, se eu pegar esse primeiro polígono, 1, 2 e essa linha aqui, ele possui 3 lados, subtraindo esses dois primeiros, 180 graus. Se eu pegar esse outro polígono aqui, ele vai possuir 4 lados. Subtraindo 2 vai dar 2 vezes 180, que são os dois triângulos formados. Esse menos 2 é que a quantidade de lados do meu polígono, que eu consigo construir com o meu polígono, a quantidade de triângulos dentro dele vai ser sempre um número de lados menos 2. Cada triângulo interno aqui dele eu multiplico por 180, então assim vai dar o meu somatório de ângulo desses triângulos. Se ele for um polígono regular, a área desse meu polígono vai ser n menos 2 vezes 180 sobre n. O que está dizendo aqui? Que o ângulo de cada um desses meus lados no meu polígono regular vai respeitar essa forma aqui. Então quer dizer o quê? Se eu tiver um polígono de 4 lados, o ângulo interno dele vai ser 4 menos 2 vezes 180 dividido por 4. 4 menos 2 vai dar 2, vezes 180, 360, dividido por 4, 90. Ou seja, o meu quadrilátero regular possui em cada um dos seus lados 90 graus. Se for um pentágono regular, 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180 sobre 5. E assim você vai fazendo essa conta para determinar qual é o ângulo genérico de cada um dos lados desse meu polígono. Vamos observar agora os quadriláteros. O que é que são os quadriláteros? Os quadriláteros são divididos em quadrado, se eles possuírem 4 lados e 4 ângulos iguais. Isso é o meu quadrilátero. Isso é um quadrado. Ele é chamado de retângulo quando ele possui 4 lados distintos e 4 ângulos iguais. Ok? Então, ó, o quadrado vai possuir 4 lados iguais. À medida que o retângulo vai possuir 4 lados diferentes, né? Não vão ser os 4 lados iguais, mas 4 ângulos iguais. O que quer dizer isso aqui? Um quadrado também pode ser considerado um retângulo. Por quê? Porque ele vai possuir 4 lados e 4 ângulos iguais. Porém, nem todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Losangos. Quadriláteros de 4 lados iguais. Aqui ele não está falando sobre os ângulos. Então isso é um losango. Então qualquer quadrilátero que tenha 4 lados iguais é chamado de losango. Paralelograma. Quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Então aqui eu tenho representações de tipos diferentes de paralelogramas. Cada elemento desse aqui, esse aqui além de um quadrado, ele é um losango, um retângulo e um paralelograma. Isso aqui, além de um losango, ele é um paralelograma. E assim sucessivamente. Trapézios são quadriláteros com 2 lados paralelos entre si. Então, isso é um trapézio, isso é um trapézio, isso é um trapézio. Porém, esse paralelograma, esse losango e esse quadrado também são
trapézios. O que define a característica de um trapézio é que ele possua dois lados paralelos entre si. Aqui, aqui, aqui. O meu quadrado já possui até 4. Ó. Agora vamos entrar no foco da aula de hoje, que é a gente calcular a área dos elementos. Então vamos lá. A área mais básica que a gente tem para calcular, pessoal, é a área de um retângulo. Como é que eu vou observá-la? Aqui embaixo do retângulo eu tenho a minha base. E aqui do lado eu tenho a minha altura. A área que vai representar o tamanho referente à área interna desse retângulo é simplesmente a base vezes a altura. Se eu for para um paralelograma, observar ele aqui. Como é que eu vou calcular a área desse elemento? O que é que eu tenho que observar? Aqui embaixo eu tenho a base. Aqui do outro lado eu tenho a minha altura. Como é que eu vou calcular a área dele? Eu sempre vou tentar trazer para elementos que eu já sei como se calcula a área, que no caso é o meu retângulo. E para isso, em algumas partes, é interessante que eu divida esses elementos em triângulos equivalentes. Então o que é que vai dar? Se eu pegar esse paralelograma, pegar esse triângulo que eu tenho desse lado aqui e jogá-lo para o outro lado para completar, esse paralelograma vira um retângulo, então sua área vai ser simplesmente base vezes altura. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Um terreno de 72 metros quadrados de área é formado por 8 quadrados congruentes, conforme figura abaixo. Quanto mede a cerca que delimita esse terreno? Então, a gente tem que observar aqui. Ó. Esse terreno é formado por 8 quadrados. Ó. Ou seja, o somatório da área de 18 quadrados dá 72 metros quadrados. Então, a área desse quadrado é 72 dividido por 8, que vai dar 9 metros quadrados. Como ele é um quadrado, a área dele é o lado vezes o lado. Então, o lado desse meu quadrado vai ser 3 metros. Ou seja, isso aqui mede 3. Se isso mede 3, esse terreno, a cerca que vai delimitá-lo, vai percorrer todo esse seu perímetro. Então, quanto é que vai ser o tamanho dessa cerca? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Então, o comprimento da cerca é 48 metros. Ok? Vamos continuando. Determine a área desse retângulo, desse quadrado e desse paralelogramo. Então, vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. É simplesmente usando os elementos que a gente já tem até agora. A área de retângulo, de quadrado e paralelograma são calculadas da mesma forma. Base vezes a altura. Área do triângulo. Aqui eu tenho um triângulo genérico. Fiz esse triângulo retângulo aí. Como a gente vai observar a área dele? Esse meu triângulo, eu tenho uma base e eu tenho uma altura. Como é que eu vou calcular a área dele? Esse meu triângulo, eu posso complementar esse lado que está faltando dele e formar um retângulo. A área do retângulo, eu já sei que é base vezes altura. Então, a área do meu triângulo, como eu fiz o dobro dele para completar esse paralelograma, a área dele vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Calcular a área desse triângulo. Como é que a gente acabou de ver? A área do triângulo é a base, que é 6, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24, por 2 dá 12 metros quadrados. Simples. Esse aqui é outro exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem. Calcular a área desse triângulo aí. Ok? Aqui a gente tem que fazer um elemento a mais, porque a gente não tem a altura dada. Mas tem como a gente descobrir usando os conceitos que a gente viu até agora. Próximo. Área do losango. O losango, como é que ele é representado? O losango ele possui a sua diagonal maior e a sua diagonal menor. Como é que eu vou tentar transformá-lo em um retângulo para facilitar o meu cálculo? O que a gente vai fazer? Essa parte de baixo eu vou jogar ali para cima. Essa parte aqui eu vou jogar lá para cima. Então esse meu losango, ele virou um retângulo, que vai ter quais dimensões?
diagonal maior aqui embaixo. E essa altura dele vai ser a diagonal menor dividido por 2. Então como é que vai ficar a minha área? Diagonal maior, que é isso, seria esse lado, vezes esse lado aqui. Esse lado é a diagonal menor dividido por 2. Então a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Agora a área do trapézio. Vamos observar aqui o trapézio, né? O que o trapézio tem? Ele tem uma base maior, uma altura e uma base menor. De que forma a gente vai poder calcular a área desse trapézio? Vamos observar aqui, ó. Se eu pegar esse outro trapézio, o mesmo de cabeça para baixo, se eu unir esse trapézio aqui, a gente vai começar a ter um paralelograma. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse triângulo que ficou desse lado aqui e vou passá-lo para esse lado aqui. Então, o que era aquele trapézio, juntei dois trapézios, modifiquei ele um pouquinho para ele virar um retângulo. Se eu lembrar, o que é a área de um retângulo? É essa parte de baixo vezes a altura. Então, como é que eu vou observar aqui? Como é que vai ser aqui agora? A base maior, que era essa base aqui do meu trapézio, mais a base menor, que era esse lado que tem aqui, vezes a altura, dividido por 2, porque eu estou usando dois trapézios. Então, assim é a área dele. Vamos ver no exemplo? O que a gente tem aqui, ó. Esse trapézio aí representa um terreno cuja área é de 240 metros quadrados. Qual é o seu perímetro? Então, o que a gente tem que observar? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a 240 vai ser igual a base maior, que é 20, mais x, vezes 15, dividido por 2. Meio por extremos, 20 mais x, vezes 15, é igual a 480. Logo, 20 mais x é igual a 480 dividido por 15. Isso aqui vai dar 3, 45, 2, 32. Logo, x vale 12. Esse x aqui ele vai valer 12. Se eu separar isso aqui, ó, esse lado é 15. Se aqui é 12, essa parte que sobrou é 8. Então, quanto é que vai ser meu y? Y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Logo, y ao quadrado vai ser 64 mais 15 vezes 15 vai dar 225. Logo, y ao quadrado é igual a 289. O que implica que y vale a raiz quadrada de 289. Então, y é 17. Se y vale 17, quanto vai ser o meu perímetro? Meu perímetro vai ser 17 mais 12 mais 15 mais 20. 20 mais 17 é 37, mais 12 é 49, mais 15 é 64 metros. Esse é o perímetro desse nosso terreno. Então, por hoje era isso, pessoal. Vou passar aqui alguns exercícios para vocês fazerem, juntamente com aqueles outros que a gente viu aqui durante a aula. Aqui estão as referências que a gente utilizou. Eu vou passar isso aí no PDF para melhorar para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, entre em contato comigo. E era isso e tchau.